Fala galerinha, beleza? Mais um videozinho pro canal, como é que vocês estão? Rapaz, decidi fazer esse vídeo depois de uma semana, porque seria muito fácil eu falar as coisas que eu tenho que falar agora, logo depois da montagem, porque eu ia sentir isso muito expressivo, muito agressivo na minha cara, e aí não ia falar de defeitos, se é que há algum, né? Já tô deixando logo o spoiler, né? Tá. Eu vou falar pelo motivo que eu comprei esse kit, tá? E aí talvez se encaixe no perfil de vocês aí. Quando eu busquei esse kit, eu busquei o melhor custo-benefício possível com o menor preço, tá ligado? Porque o meu orçamento não era muito grande. E de acordo com isso, o que eu tava pesquisando e o porquê que eu tava querendo extrair, o que realmente eu estava querendo extrair disso. Uma estabilidade em FPS, uma folga em processador, uma estabilidade no próprio sistema, porque o meu processador antigo ele sempre ficava a 100% em praticamente qualquer aplicação que eu fosse fazer no meu PC, ele atingia o 100% e isso começou a cair meu rendimento das coisas, né? Com o tempo fui perdendo rendimento em jogos, rendimento no próprio uso do próprio Windows, aqui começou a ficar zoado, infelizmente. Mas tá, beleza. E aí então, hoje, para falar real, processador com 12 threads, 6 núcleos, e tenha o desempenho que esse cara aqui tem, eu acho que por 600 contos você não vai achar novo, né? Ou novo. Usado você pode até tentar achar, mas eu acho que 600 contos você não vai achar, velho. Então, a minha experiência até agora foi sensacional. Não tenho travamento, não tenho lag, não tenho deficiência, não tenho aperto, digamos assim. Tenho folga para fazer tudo. Teve muitas das vezes que eu tinha vários aplicativos aberto, até páginas do Chrome aberta, e ligava o jogo, ia jogar e não... dane-se, tá ligado? Não fedia nem cheirava, tá? Então o ganho que eu tive foi significativo. Se for para recomendar, pode fechar o vídeo e já era, você não precisa ouvir mais nada. Beleza? E vale muito a pena e sim eu recomendo. Recomendo na seguinte, como eu falei agora, na seguinte observação. Ele mantém aí, de acordo com a sua placa de vídeo, no caso a minha GTX 1060 de 3 GB, então eu tenho que me atentar a isso. Se não estourar a VRAM, eu consigo 60, 70, 80, dependendo do jogo e da configuração que eu colocar no jogo, é 80 cravadinho ali, 70 cravadinho, de boa. Não tive nenhum problema com jogos, tá? Nenhum. Na minha placa de vídeo, muito pelo contrário, eu tive ganho. Porque a minha placa de vídeo com o processador antigo não chegava, muitas das vezes em alguns jogos, eu tinha que ligar V-Sync para não estourar o processador, e aí a placa de vídeo não rendia. Hoje, mesmo com o V-Sync ligado, eu consigo extrair o máximo da minha placa de vídeo e eu jogo a maioria dos jogos sem V-Sync. E a placa de vídeo sempre é 99%, usando totalmente a placa de vídeo e ganhando uma boa taxa de FPS na casa dos 80, 70 a 80 e alguns jogos 90, 100, assim vai. Com picos, né? De 150, tudo bem estável. Não joguei nenhum jogo até agora que caísse dos 60. Tá? A observação que eu tenho para fazer é a única é sobre a minha placa mãe, que é uma B350 DS3H, ou é DSH3, eu não lembro agora, mas tem no canal, só procurar 1600, Ryzen 1600 que vai ter todos os vídeos relacionados a isso. Ou então eu deixo no card, vai estar aparecendo aqui. Tá? A construção dela não é ruim. Na verdade, eu acho que esse erro foi meu em não atentar sobre isso. Eu vou fazer aqui, mas depois eu mostro ali. Os pinos SATAs, né, os encaixes SATA são para cima. Só que a minha placa de vídeo ela é desse tamanho. Ela passa da placa-mãe. Ela ultrapassa o tamanho da placa-mãe. Tão grande que é a minha placa de vídeo. E o que acontece? Como os slots SATA são para cima, ela ficou em cima, né? E como eu tinha uma placa de som, uma Sonar Essential, e eu usava o slot PCI Express. E ali dá para fazer.
O problema é que como os slots são para cima, eu não consigo colocar minha placa de vídeo para frente. Tá? Eu não consigo, porque ela fica em cima de 2 slots, né, do SATA. E aí eu tive que tirar a minha placa de som. É um ponto negativo. Sim, no meu caso que eu tenho uma placa de som. Para você que não tem placa de som, você não vai nem sentir diferença. E se a sua placa-mãe não for tão grande, você também não vai sentir diferença. A parte que eu tenho que fazer a ressalva é a minha sorte. Não sei se são todas assim, eu não tive essa experiência com outras placas-mãe, mas no meu caso aqui, essa placa-mãe, a B350 que eu peguei, cara, ela tem uma placa de som fantástica. A única diferença, assim, real de perda que eu sinto, assim, que pô, tá meio... é a altura, mas nada que incomode, você sabe, já me acostumei com isso. Tanto é que eu tô usando, agora eu tô usando no médio, no volume médio, né, ou seja, tá com metade do volume. O meu fone tem um regulador de volume, eu tô usando na metade. Mas quando eu comecei a usar, eu usava no talho e achava que tava baixo. Questão de costume também, não me incomodou em nada e sim, ela é uma placa de som muito boa. É uma Realtek. Pelo menos para uma placa-mãe on-board, para uma placa de som on-board, foi uma das melhores que eu peguei até hoje. Tá? Beleza, falamos sobre isso, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês não pensarem que é brincadeira minha, vou mostrar de um ângulo aqui, ó. É o que eu falei pra vocês aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui que vocês vão ver, ó. Ó como é que fica os cabos. Ó o tanto que passa da placa de vídeo, ó. E se eu mostrar desse ângulo aqui, fica melhor ainda, que vocês vão conseguir enxergar melhor ainda, ó. Tá vendo? Como eu falei, é a única observação que eu tenho pra fazer, tá? Então, nesse slot PCI que tem na frente aqui, ó, talvez você consiga ver agora, eu não consigo colocar a placa-mãe ali, a placa de som ali. E nem a placa de vídeo. Eu poderia colocar a placa de som ali, só que vai ficar muito juntinho do meu cooler da placa de vídeo. Vai esquentar a placa de vídeo. A opção seria colocar a placa de vídeo para frente, ela continua respirando e eu coloco a placa de som atrás. Morreu o assunto. Tá, temperatura. Eu tô usando o cooler box, tá? Tô usando o cooler box. Vou colocar pra cá, pronto. Aí, eu tô usando o cooler box. E até agora eu não consegui fazer esse cara rodar com 55 graus. Gelado. É um iceberg o bagulho. Não sei se é a pasta térmica, não sei se é o desenho do coisa, não sei se realmente é o próprio processador que não esquenta. Mas jogando eu não consegui colocar 60 graus nele. 55, 60, e não passa disso. Não passa. Entendeu? Então esse é um ponto positivo. Agora eu não sei a placa-mãe, porque eu não monitorei a placa-mãe, mas, cara, não tá esquentando nada. Tá? Mesmo jogando, gravando e jogando, streamando e a porra toda, eu não consegui fazer esse cara esquentar ainda. Tá em estoque. É o ponto agora que eu vou chegar. Tá em estoque o processador. E eu vou falar sobre overclock agora pra vocês. Tá? Eu vou riscar aqui já. Eu tô com a colinha aqui só pra ter uns parâmetros pra não ficar repetitivo o vídeo. Overclock. Vale a pena fazer? Se você tem uma placa de vídeo melhor, tipo uma 1080, por exemplo, vale. Talvez ele entregue mais performance. Mas, ó, até uma 1070 para baixo, 1070, 1060, 1050, cara, o ganho é o mesmo. Eu fiz overclock, eu vou até mostrar aqui. Eu fiz, usei durante 2 dias o overclock. E vou ser sincero, em jogos, ou até mesmo em... Caralho. Em jogos e até mesmo em uso no próprio Windows, eu não senti ganho. Não aquela coisa que fala, meu Deus, como tá rápido. Não. Tem um pouquinho mais de estabilidade, tem um pouquinho mais de agilidade. Você ganha aqui uns 3 segundinhos aqui, 2 ali, mas eu acho que isso não vale a pena pelo desgaste do processador. Ele em 100% chegou a no máximo 84 graus, tá? Não passou disso. Lembrando que nós estamos estressando o processador a 100% e estamos colocando o pior cenário possível aqui. Isso não vai refletir no seu uso geral. A menos que você seja um taradão do Windows, para deixar isso aqui a 100%. Coisa que eu acho que você não vai fazer. Você tem que jogar 2 jogos seguidos e botar para renderizar para pegar no 100%. Tá? Eu acho que você não seria louco o suficiente para fazer isso. Mas tem louco para tudo, né? Então ele chegou a 84 graus. O limite desse processador aqui é 95 graus. Então acho que abaixo dos 90 é tudo permissível, tá? Então, como eu já disse, não senti ganho nenhum, a não ser um pouco mais de estabilidade. Na hora dos jogos também, o FPS não oscila tanto, ele fica mais fixo.
Lembrando que, se você estiver usando ou tiver com pretensão de comprar um Ryzen, seja ele qual for, a recomendação que eu dou é que você compre duas memórias. Usa sempre Dual Channel, o ganho e a estabilidade é muito melhor. Tá? Não é que não vá funcionar, não é que não vá ser bom você usando um pente de memória. Mas quando você usa Dual Channel, a coisa muda de figura. A estabilidade, aquele negócio assim fluido, é muito melhor. A fluidez melhora em jogos, render, dia a dia no Windows, tá? E, como eu já falei, não compensa, pelo menos na minha configuração atual, na minha 1060 de 3 GB, não senti ganho algum, muito pelo contrário, só forcei o processador. Só isso. Mais nada. Isso em algumas aplicações que você vai fazer, tipo, converter um vídeo, usar um Filmora, usar um Sony Vegas, por exemplo, isso vai refletir na temperatura, no consumo de energia e no aquecimento, tá? Então, isso vale muito a pena não. Jogos e preset. Eu jogava tudo... todos os jogos que eu jogava do médio para baixo. Lembrando que eu tinha um i5 4590. Um processador fraco, quarta geração. Beleza. Mas, se você for levar em consideração hoje, um processador, um i5 hoje de custo-benefício é o 9400F. E tá ali, na disputa entre tal. De FPS, o i5 entrega mais. Beleza, mas ele também tem mais consumo. Quando você vê o i5 9400F entregando muito mais FPS, você também vai ver ele a 80% a 90%. Enquanto esse está entregando 10, 20 FPS a menos, mas está com 40% de uso. E lembrando que quando eu falo esse 20, 30 FPS a menos, é tipo na casa dos 100 mais, tá? Na casa dos 80 a mais. Beleza? Então não é tipo, esse aqui roda a 60 e o outro roda a 80. Não, esse aqui tá rodando a 80 e o outro tá rodando a 100. Então é uma coisa meia... que dá para se pensar. Se você não tiver um monitor de 120, 144 Hz, não vai fazer diferença alguma. Eu tenho dois monitores, os dois monitores são 60 Hz, tá? E, cara, passou dos 65, 70 FPS, não fode nem sai de cima, tá? Você não vai sentir diferença alguma. Lembrando que esse processador não é um processador para você jogar a 120, 144 Hz, tá? Ele não tem força para isso. Tá? Se você não tiver uma placa de vídeo boa e não fizer um overclock nele, ele não empurra. Quer jogar a 144 Hz, compra um 3600 e uma 1080. Aí você vai ter 144 Hz na tela. Beleza? Esse processador, e o que eu tô falando aqui agora é para quem quer comprar um processador para ter estabilidade de sistema, estabilidade de FPS, rodar os jogos em 1080p, numa placa de vídeo 1060, 1070, até 1080 mesmo já dá, um RX 590, 580, 570, beleza? Vai ter uma ótima performance e um ótimo ganho. O limitador do meu setup hoje é a minha placa de vídeo, eu sei disso, eu concordo com isso e eu aceito isso. Porque eu não sou nenhum aficionado por FPS alto, muito menos por gráficos fodelásticos. Portanto, para mim tá suave, tá? Tá muito suave. 80 na maioria dos jogos em alto. Tá muito bom, tá? E quando o jogo não chega ali arrastando entre 65 e 70, eu dou uma tiradinha de um filtro aqui que eu acho desnecessário. Tiro uma sombra que você não vai nem perceber. Tiro uma outra qualidadezinha que você não vai nem sentir falta. E sim, consigo atingir os 80 FPS, 70 FPS de boa. Cravo no V5, não tem mais problema com nada. Pra ser sincero, nem V5 eu tô usando mais. Tá? Tipo, tá tão bom que eu nem tô usando. Tô estourando a placa de vídeo no limite dela mesmo, 99 direto. Tá? Recomendo hoje em dia você comprar? Cara, é o que eu falei. Você tem que ver qual que é a sua necessidade, qual que é o seu orçamento e se o seu orçamento e ele encaixa na sua necessidade. No meu caso, sim, eu recomendo, porque eu streamo, eu gravo, eu converto, eu streamo, eu converto e eu jogo. Então, para jogo, desempenho melhorou muito. Muito. Gravação, sem comentários. Streamar, então, ficou lindo, tá? Então,
Eu recomendo sim. Se você tiver um custo, uma verba baixa e quiser ter um processador decente, é o que eu falei, por essa casa de preço de R$ 600, você não vai achar coisa melhor. Se você achar na promoção 2.600 ou até o 3.600, mete o pé e vai pra cima que você vai se dar muito bem. A placa de vídeo vai da escolha do cliente, né? Cada um tem o dinheiro para comprar. Eu não tenho condições de trocar a placa de vídeo agora, então a 1060 ainda tá me suprindo, não tá me fazendo falta. A placa-mãe tem aquele probleminha que eu falei para você, se você puder escolher ela com os encaixes SATA na lateral, que aí não vai te atrapalhar em nada, você vai ter livre acesso para todos os PC Express e os caralho 4. E eu acho que foi tudo que eu falei. Ah, lembrando, eu tenho o water cooler, eu tenho o H60, e é uma observação que eu achei que eu devia fazer. Eu coloquei o Cooler Box para testar só, tá, gente? Somente para testar. E não tirei o Cooler Box até agora. Por que será? Tipo assim, uma brincadeira, óbvio, né? Ele tá a 39 graus agora. E vou fazer... vou mostrar pra vocês aqui. Acho que já mostrei, mas se eu não mostrei, vou mostrar de novo. Ele tá a 39 graus, ele não chegou aos 60. Ele não ficou ali estático no 60. Se eu colocar o Cooler Box, acho que ele não chega nem a 50. Jogando. Geladão. Então sim, temos uma ótima performance, temos um processador frio, onde você não precisa comprar um cooler para poder melhorar a refrigeração. O desempenho de memória, como eu falei, overclock na memória sim faz muita diferença, de preferência dual channel, mas no processador não, na placa de vídeo que a gente tá aqui agora não compensa. E eu acho que é só isso, já revisei tudo, né, mano? Não tem mais o que falar. Eu acho que tire suas próprias conclusões aí, beleza? Eu vou nessa, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para o canal crescer, pra eu poder trazer mais vídeo para vocês. E deixa o like, velho, porque... E compartilha o vídeo, senão o canal não vai crescer não, velho. Aí fica chato trazer vídeo pra vocês. Valeu, tchau!